Olá, povo abençoado, graças a Deus, a paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus, em especial você que está aí querendo desistir, você que está querendo jogar a toalha, você que está querendo abrir mão de tudo. É verdade que às vezes as lutas elas não são tão fáceis como parece, às vezes os dias pode não ser dos melhores, mas a gente não pode deixar o adversário sentir o gostinho de vitória, porque quando alguém desiste, quando alguém deixa de sonhar, quando alguém deixa de lutar por algo, quando alguém abandona a fé ou joga a toalha, é como se você não estivesse se importando em o adversário sentir o gostinho de vitória do seu lugar. E a gente não pode desse gosto para o adversário, nós temos que lutar, ser perseverante, ser valente, ser forte, corajoso. A gente não pode esmorecê-lo, a gente não pode desistir, porque a gente não pode dar esse privilégio para o adversário. Privilégio que deve ter é o povo de Deus e não o adversário. Por isso temos que lutar independente da circunstância e não desistir jamais. Ter como objetivo, como propósito: eu vou lutar por esta causa, eu vou lutar por esse projeto, eu vou lutar para ocupar o lugar que Deus preparou para mim. Eu vou lutar, minha fé vai ser honrada. Eu vou lutar e eu vou conquistar a vitória. Eu vou lutar e vou conquistar o que para mim Deus tem preparado. Custa o que custar, haja o que houver, eu vou lutar com todas as minhas forças. Eu vou derramar até a última gota, até a última lágrima. Mas eu não aceito perder. Eu não aceito ser derrotado. Eu não aceito ficar para trás. É assim que a mulher, o homem de Deus deve pensá-lo. Olha o que diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 15. Atos capítulo 4, versículo 15 diz assim: e mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Queridos, veja que Pedro e João pregavam neste lugar, e conforme Pedro e João anunciavam as boas novas do Evangelho, ou conforme Pedro e João pregavam, as pessoas iam sendo marcadas pela promessa. Conforme eles pregavam, as pessoas iam sendo tocadas pelo Espírito Santo. Conforme eles pregavam, Jesus ia se manifestando por meio da pregação, na medida ou na proporção de que a palavra era pregada. E como as pessoas iam recebendo o Espírito Santo, as pessoas iam ficando cheias da presença, na proporção do pregar da palavra, as pessoas percebiam, porque era notório os feitos, realizar-se de Deus na vida das pessoas, através do que era pregado por meio de Pedro e João. E aqueles que até então parecia, ou que dizia ser as autoridades dessa cidade, quando viram o sinal das boas novas, quando viram os sinais de Cristo por meio da palavra que era pregado, aquilo foi uma afronta, e eles não aceitaram. Quando não aceitaram, começaram a ameaçar Pedro e João, começaram a planejar para tentar calar Pedro e João de alguma forma, porque a palavra que era pregada estava causando efeito na vida das pessoas que ouviam. A palavra que era pregada causava efeito na vida dos ouvintes. Conforme a palavra sendo pregada, as boas novas na vida das pessoas iam acontecendo. Isso revoltou as autoridades ao ponto deles planejar entre eles de como se livrar de Pedro e João, ou como fazer com que Pedro e João se calassem e nesse nome ali não mais pregasse. Talvez o diabo está querendo te calar de alguma forma. Talvez o diabo está querendo te parar, usando talvez alguém no trabalho onde você trabalha, usando talvez alguém perto. Talvez o diabo está tentando ir para o confronto, para o embate com você, por não aceitá-lo.
a forma como você vive. Por não aceitá-lo, é a forma como você obedece a palavra. Por não concordar com você, por te ter por religiosa, por religioso, por não aceitar que você gosta das coisas ao pé da letra. Porque quando a gente leva as coisas de Deus ao pé da letra, pessoas em nossa volta vão ficar incomodadas. Quando a gente leva as coisas de Deus ao pé da letra, outras pessoas vão se sentir desconfortáveis por não concordar com a gente. E é onde essas pessoas vão tentar nos confrontar, nos chamar do crente bobo, do crente religioso, vai tentar ou querer nos calar por alguma forma. Foi o que tentaram com Pedro e João aqui. Fizeram de tudo, tentaram calar os dois a qualquer custo. Fizeram de tudo para fazer com que Pedro e João se calassem. Ameaçaram, tentaram de todas as maneiras possíveis que você possa imaginar. Talvez você está sofrendo ameaça, confronto. Talvez estão tentando te parar. Estão tentando te parar na fé. Estão tentando te fazer desistir. Mas eu vim aqui como mensageiro de Deus te dizer: aquele que te chamou com santa vocação, que te escolheu e te amou primeiro, é mais forte na tua vida do que todos aqueles que contra a sua vida têm se levantado. Aquele que é poderoso para fazer mais e mais sobre a sua vida é contigo para te livrar daqueles que se levantaram contra você próprio. O Deus da consagração, o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, me trouxe aqui para lhe dizer: ei, não desista, não para, não joga a toalha, não desanima, te levanta, luta, seja corajosa, seja corajoso, seja valente na fé, não deixa ninguém te parar, porque maior é aquele que está contigo do que aqueles que se levantou para te confrontá-lo. Maior é o Deus que te escolheu, que te amou primeiro, de que aqueles que têm tentado te parar. Eu vim aqui para te dizer: seja forte na fé, porque se você não abandonar a fé, se você não desistir, o Deus Todo-Poderoso vai se levantar ao teu favor, vai te livrar dos que se levantou contra você e vai te dar vitória na frente de todos aqueles que estão tentando te confrontá-lo, no nome de Jesus. Pedro e João estão sendo ameaçados porque estão tentando fazer com que eles se calem de alguma forma, porque os demais aqui não aceitavam a verdade. E muitas pessoas que não aceitam a verdade, quando a gente pronuncia a verdade, quando eles ouvem a verdade de nossa parte, há muitas pessoas que rejeitam. Muitas vezes os nossos de dentro de casa não aceitam a verdade, fica incomodado. Ei, não te cale, não se cale, não se cale, continua, não pare, Deus é contigo. Você não pode parar só porque os outros ficou chateados por algo. Você não pode parar só porque os outros não querem te ouvir. Você não pode parar só porque estão te chamando de religioso, de religiosa. Você não pode parar só porque os outros não aceitam a verdade que sai de você. Você não pode parar só porque os outros querem que você pare, só porque os outros estão te ameaçando, só porque estão tentando te parar de alguma forma. Ei, quem te escolheu e quem te chamou é contigo para te livrar, para te fazer forte, para envergonhar os teus inimigos e para te dar vitória adiante daqueles que em você não acredita. Olha o versículo de número 19. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros, do que a Deus. Veja que quando tentaram ameaçar Pedro e João, quando tentaram fazer com que os dois calassem, Pedro e João falou: será o que mais é correto? A gente anunciar o nome de Jesus ou o nome de vocês? Porventura o nome de vocês garante alguma coisa? Porventura o nome de vocês pode curar? Porventura o nome de vocês tem o poder de libertá-lo? Porventura o nome de vocês garante algo a alguém? O que vocês podem garantir a alguém? O nome de vocês não garante nada. Pedro e João falando: mas o nome do Jesus, o qual anunciamos, que vocês sepultaram, mas que o Deus Todo-Poderoso ressuscitou dentre os mortos, esse garante o livramento. O nome dele garante a cura. O nome dele garante vitória. O nome dele garante libertação. O nome dele é poderoso para fazer mais e mais. O nome dele é poderoso para salvá-lo. Aquele que vocês sepultaram,
mas Deus ressuscitou dentre os mortos. Nós não vamos deixar de anunciar o nome dele, só porque vocês querem. A gente não vamos nos calar. Não é porque vocês querem que a gente vai deixar de anunciar aquilo para que fomos chamados e designados. Fomos designados por Ele, não por vocês. Foi Ele que nos escolheu, não foi vocês. Então vamos continuar anunciando e ninguém vai nos calar, porque quem nos chamou é poderoso para nos livrar e para fazer infinitamente mais através de cada um de nós. Não se cale, não se preocupe com aqueles que não aceitaram a verdade. Não se cale, não se preocupe com aqueles que te rejeitam. Mesmo que alguém te rejeite, entenda, foi Deus que te escolheu. Mesmo que alguém te odeie, entenda, foi Deus que te amou primeiro. Mesmo que alguém diga que você não é capaz, entenda, Deus disse: tudo posso naquele que me fortalece. Mesmo que alguém diga que você nunca vai chegar a lugar algum, eu vos digo no poder do Espírito Santo, debaixo da graça do Deus Todo-Poderoso, você vai chegar aonde muita gente não acredita. Olha o versículo de número 20 para finalizar. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda os saltaram, não tendo achado com os que castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Veja que houve um momento que eles tiveram que deixar Pedro e João continuar o ministério, seguir o caminho, porque tentaram, procuraram, fizeram de tudo para arrumar uma forma para condená-lo, Pedro e João. Mas Pedro e João eram duas pessoas de tamanha fé, de tamanha coragem, tão cheios do Espírito Santo, que tudo que os religiosos tentavam armar por um lado para se livrar de Pedro e João, por outro lado o Espírito Santo não sentava. Quando tentava de alguma forma ameaçar, o Espírito Santo provia livramento na vida dos mesmos. Quando tentava fazer com que eles se calassem, o Espírito Santo encorajava para que eles continuassem pregando. Quando tentava fazer com que Pedro e João desistissem, o Espírito de Deus soprava e dizia: ei, te levanta que eu sou contigo. De todas as maneiras possíveis que você imaginar, tentaram calar Pedro e João. Mas se por um lado o adversário tentava, por outro lado havia um Deus que livrava. Se por um lado o adversário ameaçava, por outro lado Deus entrava com providência e livrava da armadilha. Se por um lado tentava de alguma forma calar Pedro e João, por outro lado o Espírito Santo as fortalecia para que eles continuassem pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. Ele não aceitou que os calasse, pelo contrário, continuaram anunciando aquilo para que tinha sido escolhido. Eles entenderam que eles estavam ali por um propósito, duas coisas: ou eles continuavam naquilo para que tinham sido escolhido e venciam o adversário, ou se calaria e deixaria o adversário prevalecer. Nós temos duas opções, senhoras e senhores que me ouvem: ou a gente desiste desse gostinho para o adversário, ele sentiu o sabor de vitória, ou você prevalece para quem vai saborear a vitória é você. Se você prevalecer, é você que vai saboreá-lo, a vitória não vai demorar muito. Mas se você desistir, o adversário pode sentir esse gostinho no seu lugar. E eu finalizo com a pergunta: você vai dar esse gostinho para o adversário, ou você vai prevalecer e saborear da sua própria vitória? Pense nisso. Vou ficando por aqui. Te levanta, seja corajoso e corajosa. Não dê esse gostinho para o adversário, e assim a vitória será sua no nome de Jesus. Tá certo? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima no nome de Jesus.